Olá! Vamos ver hoje regressão linear simples, na introdução da regressão linear simples. Quando analisamos a relação entre duas variáveis, determinamos a correlação entre elas, ou seja, como e quanto essas variáveis quantitativas estão relacionadas. A análise de regressão, que a gente vai ver na aula de hoje, estuda determinada variável em função da outra. O seu objetivo é descrever, através de um modelo matemático, ou seja, uma fórmula, a relação entre duas variáveis a partir de N observações e também fornecer um método de previsão que que permite a avaliação em termos de confiabilidade, permitindo a transformação de incertezas em risco. A variável sobre qual desejamos fazer uma estimativa recebe o nome de variável dependente e a outra variável tem o nome de variável independente. A dependência de uma variável que indicaremos como y em relação a outra variável que indicaremos como x é estudada em estatística por uma técnica denominada regressão. Então, vamos olhar a regressão através de um exemplo. A gente tem aqui uma tabela que mostra a distância e o tempo de entrega em dias de acordo com essa distância. Então, eu vou entregar uma mercadoria e, dependendo da distância, eu tenho um tempo de entrega. Bom, para analisar o que está acontecendo, a gente pode transformar os dados de uma tabela numa representação gráfica. Então, aqui a gente mostra, através de um gráfico, que a gente tem, quanto maior a distância, maior o tempo de entrega. A gente consegue perceber isso, né? Que ele está aumentando. Quando aumenta a variável dependente, aumenta a variável independente, né? Então, deste gráfico. Bom, neste gráfico, existe uma relação entre essas duas variáveis? Existe. E a gente pode imaginar uma relação como sendo uma reta, né, desse gráfico aqui. Então, eu vou imaginar a relação entre essas variáveis. Opa, isso aqui não é uma reta. Não é uma reta. Vamos fazer aqui, ó. Pronto. Então, eu estou imaginando uma reta que passa por esses pontos. Isso significa que existe uma correlação entre essas duas variáveis. E a gente pode facilmente calcular o coeficiente de correlação de Pearson para ver qual é a intensidade dessa correlação, se ela é negativa, se ela é positiva, se existe uma correlação. Mas qual é o nosso objetivo em regressão? O nosso objetivo em regressão é determinar qual é a equação dessa reta. Então, se a gente olhar aqui, né, esse mesmo desenho, esse mesmo gráfico tem uma reta. E essa reta, ela passa pela maior parte dos pontos, ou seja, ela é uma reta que se ajusta a estes pontos. Essa reta, a gente dá o nome de regressão. E o que eu quero? O que eu quero é determinar a equação dessa reta. Por que é importante determinar a equação dessa reta? Porque, por exemplo, né, se a gente tem uma distância de 900 quilômetros, eu quero saber quanto tempo vai demorar para entregar a mercadoria em 900 quilômetros. Se a gente olhar para a tabela, vamos voltar um pouquinho aqui para a tabela. Se eu olhar para a tabela, eu não tenho este valor, certo? Na tabela, eu tenho os valores entre 825 e 1070. Então, eu não sei qual é o valor, né? Na tabela, pelos dados, vai ser entre 3,5 e 4. Mas como que eu posso chegar neste valor? Já que esses dados são os dados amostrais, né? Ele pode ter uma diferença em algum ponto ou outro. E a ideia da regressão é a gente, então, achar a equação dessa reta. Por quê? Se a gente olhar aqui, ó, para 900 quilômetros, tá? Ó, olhando aqui para 900 quilômetros, qual vai ser o valor
do tempo de entrega. Então, se eu olhar aqui, né, vamos imaginar que eu tenho uma reta bonitinha aqui. Então, assim, para 900 quilômetros, eu quero saber qual é o meu tempo de entrega. Então, através de uma regressão, eu consigo achar a equação dessa reta e aí eu consigo determinar qual é o melhor valor, né? Qual é o melhor tempo de entrega para cada distância. Por que também é importante a gente estudar a regressão? Porque imagina, né? Eu só tenho os pontos até 1.300, né, quilômetros. Vamos imaginar que eu quero um ponto de 1.500, ou seja, eu quero saber com uma quilometragem, né, de 1.500 quanto tempo que leva. Se eu tenho essa equação da reta, eu consigo aqui determinar matematicamente qual é o valor de 1.500 quilômetros e o tempo de entrega, né, que tá perto de 6 aqui. Então, isso que é importante, a gente também consegue fazer uma previsão dos dados, tá? Então, dessa forma, a gente está trabalhando com a regressão. Então, a regressão, ela é importante. Bom, como que eu acho essa equação da reta, né? Então, por exemplo, né? Eu vou desenhar aqui uma reta primeiro, para ficar mais fácil para vocês. Então, aqui, eu tenho o eixo Y, aqui eu vou ter o eixo X. Como é que a gente acha a equação de uma reta, né? Então, se eu preciso de 2 pontos para achar a equação da reta, né? Então, eu tenho uma reta, como que eu acho a equação da reta? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, qual é a função de uma reta? A função de uma reta é y é igual a ax mais b, tá? Então, quem é o a? O a é o coeficiente angular da reta. Angular da reta. A gente também diz que é inclinação, tá? E o b é o coeficiente linear da reta, que também a gente fala que é o valor onde intercepta o eixo y, tá? Como é que eu acho esses valores? Como é que eu acho o coeficiente angular e o coeficiente linear? Então, a gente tem o seguinte, quem é A? Matematicamente, a gente vai calcular A como sendo a somatória de x e y, aí eu tenho menos a somatória de x vezes somatória de y, dividido por n. Somatória de x ao quadrado menos somatória de x elevado ao quadrado, dividido por n. Enquanto que o valor de b é dado como y barra menos a x barra, né? Ou seja, o x barra a gente consegue calcular como sendo a somatória de y dividido por n, e o x barra vai ser a somatória de x dividido por n. Por quê? Porque é a média, são os valores médios. Bom, não se desespere que a gente vai construir uma tabela e vai ficar mais fácil. Então, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo da distância e da entrega, certo? Que a gente estava fazendo. Eu vou criar 2 colunas. Então, a gente vai criar uma coluna que vai ser x vezes y, o produto da distância com o tempo de entrega. E a gente vai criar uma coluna de x ao quadrado. E aí, como é que eu cheguei nesse primeiro valor? Eu fiz 215, que é a distância, vezes 1. Como eu cheguei no 480? Vai ser 480 vezes 1. No x quadrado, o que a gente fez? A gente pegou a distância, que é 215, e elevou ao quadrado. Né? Elevar ao quadrado é multiplicar 215 vezes 215. 480
Então, se eu faço 480 ao quadrado, eu chego, então, a estes valores aqui. Esses valores são os mais importantes, porque a gente pode voltar para a fórmula, substituir para chegar nos valores de x e y. Então, vamos lá. Como é que a gente calcula A? A gente mostrou ali como calcular A, certo? Se tiver dificuldade, ó, vamos fazer de novo aqui, ó. Rapidinho pra gente não perder muito tempo. Deixa eu trocar só a cor da caneta. Então, vamos lá. Como é que a gente determina os coeficientes angular e linear? Então, aqui, ó, somatória de x e y. Este valor aqui, ó, eu tenho somatória de x e y. Então, basta a gente substituir. Menos somatória de x vezes somatória de y. Então, aqui eu tenho somatória de x e aqui eu tenho somatória de y. N é o número de observações. Aí eu tenho somatória de x quadrado, então eu vou olhar aqui, ó, para o x quadrado. Aí, menos somatória de x. Cuidado que somatória de x quadrado é diferente de somatória de x elevado ao quadrado, tudo bem? Então, somatória de x, eu tenho aqui 7.620 eleva ao quadrado e dividido por n. Então, fazendo essa substituição, a gente vai chegar nesses valores aqui, ó. Tá? Do valor de A, que é o coeficiente angular da reta, e o coeficiente linear, a gente também chegou. O que a gente faz com estes dois valores? Vamos voltar para a equação, né? Y é igual a AX mais B, ou seja, Y é igual a 0,036x mais 0,1181. Ou seja, através das fórmulas de regressão, a gente chegou na equação que descreve a relação entre a distância e o tempo de entrega. Aí, a gente consegue responder aquela primeira pergunta. Com 900 quilômetros, qual vai ser o tempo gasto, né? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Eu quero saber o tempo, certo? De entrega, que é o Y. Aí, eu tenho 0,036. No lugar do X, que é a distância, vou colocar 900, que era o que a gente queria descobrir no início da aula, mais 0,1181. Fazendo essa substituição, eu vou ter um y aproximadamente igual a 3,4 dias. Ou seja, para percorrer 900 quilômetros, demora praticamente 3 dias e meio, de acordo com estes dados. Então, o que a gente fez aqui é chegar na equação de regressão que descreve este movimento. A gente também poderia colocar um outro valor maior para fazer essa previsão. O coeficiente de correlação, como que a gente determina? Através desta fórmula, tá? Então, essa fórmula aqui, ela vai determinar o coeficiente de correlação. Não é assunto da nossa aula de hoje, né? Como que a gente determina o R. Mas só para a gente relembrar, né? Se eu tenho aqui os meus dados, eu vou criar minha coluna de x vezes y, a coluna de x quadrado, a coluna de y ao quadrado e vou calcular a somatória destes valores. Quando a gente calcula a somatória, a gente pode substituir cada um desses valores na fórmula do coeficiente de correlação. E aí, a gente chegou em 0,95. O que isso significa? Isso significa que ela é uma correlação. Então, aqui a gente chega que eu tenho uma correlação. Falei uma coisa, escrevi outra. Vamos lá. Então, a gente tem uma correlação. Ela é positiva. Por que positiva? Porque deu um valor
positivo. E forte. Por que forte? Porque quanto mais próximo de 1, mais forte ela é, tá? Bom, por que a gente está falando de coeficiente de correlação? Porque a gente vai ver agora um outro assunto que é o coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação, que se indica por r ao quadrado, é matematicamente igual ao quadrado do coeficiente de correlação, caso a regressão seja linear e simples. Varia, portanto, entre 0 e 1. O valor de r quadrado mostra a força de relação linear entre x e y. Se a reta de regressão passa exatamente sobre os pontos do diagrama de dispersão, eu posso dizer que r quadrado é igual a 1. Nesse caso, a correlação é linear perfeita. Toda variação em y está relacionada com a variação em x. Se os valores de x aumentam, os valores de y varia ao acaso. Se acontece, né, dos valores de x aumentar e os valores de y variar ao acaso, a gente diz que não existe relação linear entre essas variáveis. Assim, o valor do coeficiente de determinação r quadrado vai ser de 0 ou bem próximo de 0. O coeficiente de determinação pode ser entendido como a proporção de variação de uma variável que é explicada pela variação da outra variável. O que isso significa? Que se, por exemplo, eu tenho uma variação de 2 de uma variável, a outra pode variar em 3. Então, essa proporção de quanto uma varia na outra, a gente vai chamar de coeficiente de determinação, tá? Então, vamos novamente ver um exemplo para facilitar. No caso do nosso exemplo, né, que a gente tem o tempo de entrega e a distância. A gente chegou aqui na equação, né, determinada pela fórmula passada. E como que a gente chega no r quadrado? Então, neste gráfico, a gente chegou então na equação da reta, certo? Que era y é igual a 0,036x mais 0,1181. Como que a gente chega agora nesse coeficiente de determinação que é o r quadrado? Vamos ver, primeiro, lembrar qual é o coeficiente de correlação de Pearson, que era 0,95. Como é que eu acho o valor de determinação r quadrado? Para chegar nesse valor de r quadrado, a gente vai fazer, na verdade, a 0,95 elevar ao quadrado, para chegar no valor de r ao quadrado. Então, fazendo essa conta, ela vai dar em torno de 0,90. Por isso que o valor de r quadrado aqui é 0,90. Como é que a gente chegou nesse valor? A gente calculou o coeficiente de Pearson, o coeficiente de correlação de Pearson, que deu 0,95 pela fórmula passada. E agora a gente vai calcular o r quadrado, que é o coeficiente de determinação. É só pegar esse valor do coeficiente de Pearson e elevar ao quadrado. Pronto, a gente chegou nesse coeficiente de determinação. Mas o que significa esse coeficiente de determinação? Isso significa que 90% do total de variação de y, do tempo de entrega, pode ser explicado, enquanto que os outros 10% da variação constituem um resíduo, ou seja, não são explicados pela equação, tá? Então, aqui a gente tem o gráfico que mostra, né, como calcula, qual é a relação entre essas duas variáveis de tempo e entrega, e através dessa regressão, né, dessa reta de regressão, a gente consegue determinar qualquer valor da distância, a gente consegue calcular qualquer valor do tempo dado a distância, e a gente sabe o quanto esses valores descrevem a relação, certo? Bom, então vamos finalizar, né?
e entender o que a gente viu na aula de hoje. A gente viu que a análise de regressão, ela estuda a relação entre duas variáveis, através de um modelo matemático que permite a estimação da variável dependente. A reta de regressão linear explica a relação funcional entre a variável independente y e a variável dependente x. A equação da reta de regressão linear ela é dada como y é igual a x mais b, sendo o coeficiente angular da reta sendo a, e o b é o coeficiente linear da reta. Ambos coeficientes a gente consegue determinar matematicamente. O coeficiente de determinação R² mostra a forma de relação entre a variável dependente x e a independente y. Esse valor, ele varia de 0 a 1 e matematicamente ele é igual ao quadrado do coeficiente de correlação de Pearson. Com isso, conseguimos descrever a relação entre duas variáveis através de uma equação, a contribuição de uma variável e a previsão de outra. Ou seja, a gente consegue modelar a relação entre duas variáveis através de uma fórmula matemática. Se vocês tiverem dúvidas, a gente utilizou essa referência bibliográfica para montar o material. Vocês também podem pesquisar e a gente também está à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Certo, pessoal? Então, até a próxima!